Oi, pessoal. Muito boa noite para você. Muito boa noite para todo mundo que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo e acompanhando o nosso encontro de hoje da comunidade Metódica News. Nós estamos aqui com o intuito de levar para você o melhor dessa noite, né? O melhor da, da edificação, também do nosso projeto de equipar os santos, equipar os santos com a palavra de Deus, com palavras de orientação, palavras de edificação e crescimento espiritual, focando no discipulado, focando na evangelização e na música também. Um pouco de cada coisa nós queremos comunicar com você. Nós estamos vivendo um tempo muito especial, muito importante, onde nós estamos contando muito com a graça de Deus. A graça de Deus, que é como se os braços de Deus estivessem abertos, totalmente abertos, e para que todo aquele, para que toda pessoa que desejar possa buscar ser alcançado pelo grande abraço de Deus, que podemos chamar de graça, não é verdade? E quero compartilhar uma passagem breve da palavra de Deus com você, mas primeiro nós vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos ou de olhos abertos, concentre-se nessas palavras. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Confessamos a Deus as nossas falhas e nos rendemos a Ti, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus, pela revelação bíblica, pela revelação das Escrituras sagradas, judaica e cristãs, que nós no Ocidente temos a liberdade de ter como nossa única regra de fé e prática. Seja conosco neste momento e abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, a nossa mente para tudo aquilo que estaremos compartilhando aqui a partir deste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós oramos ao Senhor. Eu quero compartilhar com você uma passagem das Escrituras, e nessa passagem das Escrituras diz assim, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz exatamente assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar,
sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Muito bem. O que a palavra de Deus nos sugere compartilhar com você nesse momento muito especial de hoje? Lá no começo, no primeiro livro da Antiga Aliança, chamado por muitos de Primeiro Testamento, no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, começa o autor bíblico narrando a obra da criação e dizendo assim: no princípio era o Verbo, não, e criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo, e criou Deus os céus e a terra, e todas as coisas que foram criadas segundo as escrituras bíblicas, narra Deus criando pela palavra. Pela palavra. Faça-se isso, e se fez. Né? Surjam os peixes, surjam o mar, surjam os peixes, e todas as coisas que foram narradas ali para como escritura bíblica, como escritura revelada, revelação de Deus, para que nós pudéssemos ter uma noção de como o Deus bíblico, digamos assim, construiu, criou todas as coisas. A criação na visão de homens que foram revelados, receberam a revelação direta de Deus para colocar, hoje, digamos assim, colocar no computador, colocar aí no seu local onde você armazena os seus textos, o seu material, e que você reproduz o seu material. Na verdade, não é assim que funciona hoje. Você tem o seu celular e muitos têm outros equipamentos onde usam para armazenar dados. A Bíblia é um armazenamento de dados revelados diretamente por Deus através do seu Espírito para a edificação, não é? Para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, para a edificação do seu povo na Antiga Aliança, no Primeiro Testamento. Deus, então, se apresenta e ele começa a história humana conforme as escrituras sagradas cristãs, trazendo, e eu vou ler exatamente o que ele diz aqui em breves palavras, num momento bem breve também. E a Bíblia é um livro muito interessante porque ele traz a revelação bíblica e a Bíblia como escritura, ela foi então escrita, não é, por pessoas, por seres humanos como eu e você. E diz assim, então: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E algo interessante também acontece, eu gostaria de lembrar para você, lá no livro de João, no capítulo, eu vou ler aqui para você, João, no capítulo 1. Olha o que as escrituras nos dizem também a respeito do próprio Jesus, que naquele tempo estava passando, as escrituras estavam sendo questionadas, não é? Sobre o tema que trata aqui. Lá no princípio, não é?
Deus criou todas as coisas conforme o registro bíblico, através da palavra. Ele disse: haja luz e houve luz, né? E aqui no livro de Evangelho de São João, no capítulo 1º, no versículo 1º, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 2 diz assim: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Você já prestou atenção nisso? Se você está num local totalmente escuro, você acende a sua lanterna do celular. O que acontece? A luz aparece. A luz aparece. E nós, nesse momento, breve momento de reflexão, eu gostaria de enfatizar para você, voltando aqui à nossa passagem principal, a nossa passagem básica de hoje, que é 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 15. E eu quero enfatizar para você aqui o versículo 11, que diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Lembrando você que Jesus Cristo, ele foi o Filho de Deus, gerado também pela palavra. Deus enviou o anjo Gabriel, e o anjo então disse a Maria: você dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus, que também podemos mencionar como Emanuel, Deus conosco. Deus através da palavra, tendo o seu filho unigênito, ou seja, o seu único filho gerado de forma humana. Um verdadeiro milagre, não é verdade? Então, Jesus, ele é o fundamento. Jesus é o fundamento para a igreja, Jesus é o fundamento para o cristão, Jesus é o fundamento da nossa fé, não é? A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus é o fundamento, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tá bom? Olha, fica essa palavra para você. Jesus é o fundamento, é o que nós cremos, porque a palavra de Deus nos diz assim. Que bom estar com você. Que bom ter você aqui comigo. Tá bom? Volte outra vez. Você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda. E saiba de uma coisa: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E Ele está com você. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.